O nosso vídeo de hoje para falar sobre a mais nova contratação do Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro, que é o meio-campista, o Rafael Guzzo. Ele que é brasileiro, natural de São Paulo, porém naturalizado português. Começou ainda nas categorias de base do juvenis ali do Benfica, sub-11, sub-12, enfim, uma categoria de base completa, naturalizado português, com passagens também pela seleção portuguesa. Ali inclusive jogou o Mundial sub-20 na temporada de 2015 e atualmente estava defendendo o Vizela na primeira divisão portuguesa. Foram 35 jogos, sendo 32 deles como titular. Marcou 3 gols e também deu 2 assistências para os seus companheiros. Sobre as suas características, é um cara realmente muito versátil. E assim, é uma baita contratação por parte da diretoria do Goiás. Pode chegar e não dar certo, a mesma coisa que eu falei do Armando Evangelista. É normal do futebol e até qualquer coisa que a gente faça na vida, né? Às vezes você quer uma coisa que é mais cara e compra a mais cara possível e vai lá e não funciona. É normal, isso faz parte das coisas aleatórias que podem vir a acontecer. Mas é algo que a gente precisa sim elogiar a diretoria do Goiás nesse aspecto. A busca pelo comandante diferente, o Armando Evangelista, e consequentemente as suas indicações, fazendo essa contratação, obviamente um claro pedido do treinador português, o Rafael Guzzo, que nesta última temporada, um cara bastante versátil. Vou deixar aqui para vocês também o seu mapa de movimentação na disputa da primeira divisão do Campeonato Português, titular absoluto pelo Vizela, que conseguiu pelo terceiro ano consecutivo, né, a permanência na primeira divisão portuguesa. 1,78 m de altura, 28 anos, ele que é destro. Dá para dizer que nessa atual temporada, ele jogou mais como um segundo ou um terceiro homem no meio de campo. Ele pode fazer as duas funções. Inclusive, eu vi uma entrevista interessante dele aqui no YouTube, pela emissora Sport TV, lá de Portugal. Também convido você a conhecer esse canal, a entrevista muito bacana do Rafael. Ele comentou o seguinte: quando surgiu nas categorias de base do Benfica, era um meia que chegava mais à frente, às vezes também fazendo mais uma função pelas beiradas. Jogou como quase um ponta esquerda no Reus FC, esse clube da segunda divisão da Espanha, ali em meados de 2017, 2016. Vou deixar aqui para vocês também o seu mapa de movimentação lá no futebol espanhol. Então já deixei o mapa em Portugal, ele fazendo essa função como um médio meio-campista, né? Um segundo homem, às vezes aparecendo como um camisa 10 também. Ele até comentou sobre essa situação, que quando tinha, por exemplo, um jogo, começava mais atrás, com aquela intensidade, pisando na área adversária e também ajudando na parte defensiva. Nos minutos finais, ali para o segundo tempo, aquela reta final, e ele já tendo um cartão amarelo, em outras partidas ele mudava o seu posicionamento, saía de um segundo ou terceiro homem do meio de campo e ia para fazer essa função mais de criação, como um camisa 10, para evitar, por exemplo, combates, enfim, uma chance de ser expulso. Então essa variação dentro de campo, né? Dentro da mesma partida. Lá em Portugal eles dizem o camisa 6 é como se fosse um segundo volante, né? Diferentemente do Brasil, que o camisa 6 é o lateral esquerdo, né? Ele seria como se fosse a função de um camisa 8 aqui no futebol brasileiro, e ter um cartão amarelo, jogava um pouco mais avançado para evitar ali algum tipo de expulsão, enfim, aquela dedicação física também. E ele tem essa boa qualidade no passe, no toque, jogando mais avançado, conseguia contribuir também nos minutos finais. Outro ponto, eu falei dessa passagem dele lá no futebol espanhol, tem uma outra entrevista onde ele fala que se arrepende de ter ido para a Espanha, não na parte da vida, enfim, conseguiu aprender muita coisa, mas no futebol. Ficou insatisfeito nesta questão de jogar mais pelos lados, ou seja, um jogador que tem essa preferência do meio de campo. Então, tanto na seleção portuguesa, onde ele já fez alguns jogos ali como um meia-direita, um meia-esquerda, também em Portugal, tanto é que na seleção portuguesa ele usava a camisa 7, né, do Cristiano Ronaldo, no sub-20, obviamente. E lá na Espanha disse que ficou insatisfeito com essa questão. Na parte extracampo também disse que exagerou muito nas noites, né? A gente dá para entender desse arrependimento dele no futebol espanhol, mas parece um cara bem sério, sensato, enfim, inteligente. Acho que tem tudo para dar certo aqui no Goiás, e já deixou claro que não gosta de jogar pelas beiradas. A tendência é que seja aquele cara para comandar o meio de campo. Dentro da carência do Goiás, de todas essas possibilidades, acredito que ele irá fazer o seguinte, e eu já começo a criar uma expectativa muito boa para esse meio de campo do Goiás. Não é impossível o Goiás jogar da seguinte forma: com o Luiz Oyama como um primeiro volante, o Morelli e o próprio Rafael Guzzo um pouco mais avançado, fazendo, por exemplo, a função que o Oyama fez no jogo de segunda-feira contra o Atlético Mineiro, ou seja, aquele jogador vindo de trás, quase como um camisa 10. Porém, além desses três, o Guilherme Marques pode sim ser o titular, ou seja, o meio de campo do Goiás com Oyama, Morelli, Rafael Guzzo e o Guilherme um pouco mais avançado, a qualidade realmente ficaria excepcional. Então, um cara que tem essa característica.